Amém. Bom dia, irmãos. Vamos à leitura de Jonas, capítulo 1. Nós vamos do verso 1 até o verso número 4. Mas nossa porção será o verso 3 e 4. Jonas, capítulo 1. Nós vamos verso número 1 ao verso número 4. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Bendito Senhor, nós bendizemos, louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, por iniciarmos este mês, ó Deus, como todos os outros, diante da Tua face, Senhor, conforme nos ordenas. E nós rogamos as Tuas misericórdias sobre nós, Senhor, por este privilégio de sermos, ó Deus, o canal pelo qual o Senhor tratará com o Teu povo. E que assim seja, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos, Senhor, o poder que provém da Tua voz poderosa, santa, transformadora, Senhor, e que assim seja, que Tua voz possa soar aos nossos ouvidos, ó Deus, e penetrar em nossos corações, nos fazendo frutíferos diante das verdades que o Senhor nos revela para a glória do Teu santo nome. Amém. Podem sentar, irmãos. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, segundo o nosso catecismo, com base, óbvio, no livro de Tiago, que assim afirma: pecado é transgressão da lei de Deus. Mas, em essência, irmãos, podemos dizer que a partir do livro de Jonas, pecado é também fugir de Deus, seguindo o caminho oposto. Mas será que é possível fugir do Senhor? Jonas pensou que sim. Deduziu que, ao se afastar da vontade divina, estava fugindo do próprio Deus. Todavia, uma pergunta que se faz óbvia: quem pode fugir de Deus? Então, quão insensato, meus irmãos, Jonas foi. A parte que veremos agora mostra que é impossível fugir de Deus. E por isso, essa parte mostra que Deus intervém na desobediência do profeta, frustrando sua tentativa de fuga. E isso nos ensina uma lição: devemos responder à graça de Deus que nos chama para o arrependimento e obediência quando nos desviamos. Repito, devemos responder à graça de Deus que nos chama para o arrependimento e obediência quando nos desviamos. E temos algumas razões para isso. Por que então devemos nos arrepender e obedecer quando chamados ao arrependimento? Primeiro, irmãos, nós vamos ver nessa passagem porque o pecado nos faz de tolos. Entendam, irmãos, nessas narrativas do Antigo Testamento, e aqui em especial Jonas, uma das verdades explícitas nas Escrituras é que todo pecado leva a algum lugar. E Jonas tinha um destino por causa da sua rebelião. E quão tolo, meus irmãos, ele foi inicialmente. Porém, se você fizer uma análise mais cuidadosa, você vai ver que ele nem parecia ser tão tolo assim no início. Por quê? Porque o texto mostra que, a princípio, parece que tudo está dando certo. Voltemos novamente a ver o verso 3, que diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós temos visto, meus irmãos,
o chamado era claro ao que deveria fazer. Mas o texto enfaticamente mostra que o profeta correu em direção oposta à vontade do Senhor. Ele decidiu descer no trajeto de sua rebelião. E o texto é bem claro. Quando chegou a Jope, encontrou um navio que ia para Tars. Imaginem, irmãos, quão encorajador deve ter sido permanecer no pecado. Aqui o texto mostra que Jonas estava determinado quanto a isso. E seus passos, eles não deixam dúvida. Ele estava determinado de verdade. O versículo 3, por exemplo, que nós acabamos de ler, é conciso em sua progressão de verbos, onde um verbo leva ao outro sem nenhum espaço para reflexão. Jonas se dispôs ou levantou-se para fugir, achou um navio, pagou a passagem e embarcou no navio. Ele pode ter até pensado em algum momento que estava errado, em algum momento achado que poderia estar errado, e que talvez por isso lidaria com obstáculos divinos. Mas quando Jonas decide fugir, ele não encontrou obstáculos. Ele encontrou um caminho preparado para seguir fugindo. Então talvez ele tenha chegado à conclusão de que Deus não se importou com sua desobediência. Jonas pode ter pensado, a providência colocou um barco certo onde cheguei. Não parece então, meus irmãos, a princípio uma desobediência tão grave assim. Afinal de contas, a rebeldia de Jonas foi alimentada aparentemente pela providência. Ou quem sabe Deus aceitou a sua fuga. Mas quando nós olhamos para o texto, será que Deus concordou com sua fuga? Certo autor chega a dizer, quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. Uma das coisas, meus irmãos, que Jonas, a história de Jonas, principalmente esse trecho aqui quer nos ensinar, é que quando andamos em rebeldia e tudo parece dar certo, não foi Deus quem abriu uma porta. Quando nós estamos andando em rebeldia e tudo parece dar certo, não foi Deus quem abriu uma porta, mas o mundo pecaminoso prepara tudo para perseverarmos na desobediência. Deus não entra em contradição. A providência de Deus não contradiz a vontade de Deus. Ele não iria dar uma ordem e fazer com que a sua providência contrariasse ele. Portanto, sempre que um cristão está em desobediência e que as coisas estão dando certas ou certo, entenda uma coisa, ali não há a provisão divina, mas sim a previsão, a providência do mundo e do maligno. E então, irmãos, automaticamente aprendemos uma coisa: nós não podemos pensar que as circunstâncias em si determinam se estamos caminhando na vontade de Deus ou não. Não são as circunstâncias que ditam as regras e dizem se nós estamos em obediência. Elas não provam que nós estamos seguindo verdadeiramente o caminho do Senhor. Pode tudo estar dando certo, mas ainda estarmos em desobediência. Então, o que é que Jonas precisava enxergar e nós precisamos enxergar? Você quer saber se você está fugindo de Deus, desobedecendo a Deus, mesmo quando tudo aparentemente vai bem? Olhe para o que o Senhor diz. Ouça o que o Senhor diz. E o Senhor tinha dito a Jonas: você vai pregar na cidade de Nínive. Então, nenhuma circunstância poderia ser levada em consideração para justificar o seu erro. Mas nós tratamos sobre isso no domingo passado. Mas aqui ainda precisamos tratar de algumas coisas que são bastante relevantes. Por isso nós vamos mastigar os versos, do capítulo 1 com maiores detalhes nesses próximos sermões. E aqui, meus irmãos, chama a atenção um fato muito importante. Além desse aspecto
em que tudo estava dando certo, mesmo ele em desobediência, também chama a atenção que em nenhum momento ele refletiu sobre suas ações. Não há em nenhum momento um intervalo de pausa onde o profeta, ele por acaso colocou a sua consciência à disposição do divino para investigar se ali havia um traço de desobediência. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é que Jonas estava certo do que queria e os passos dele aceleram rapidamente em direção ao pecado. Ele é rápido, acelerado para cometer o pecado. E você observa, da ordem do Senhor até o evento da embarcação, em pouco tempo ele já estava numa embarcação que supostamente o levaria para distante de Deus. Isso, irmãos, é importante pensar porque essa é uma das malícias do pecado. Ele nos tira a capacidade de reflexão. O pecado, ele nos tira o senso racional e tudo passa a ser simplesmente emocional. Só que, veja, embora não haja um aspecto racional, o pecado, ele sempre vai nos levar mais longe do que imaginamos e mais rápido do que pretendíamos. Então, uma vez que perdemos a razão, sem percebermos, já nos encontramos no fundo do barco, porque o pecado, ele tira essa capacidade de raciocínio, essa capacidade lógica que temos de refletir sobre nossas ações. E é isso que Jonas está fazendo. Jonas está desobedecendo, não está refletindo e seguindo a passos largos em direção ao pecado e muito rapidamente chegou no seu propósito. Então, uma das coisas, meus irmãos, que o pecado faz é justamente isso, tirar a nossa capacidade de reflexão, de raciocínio, e quando nós menos percebemos, nós já estamos no fundo do poço. Além disso, meus irmãos, a tola rebelião de Jonas o envolveu em condutas absolutamente irracionais. Observem, ele foge da vontade divina, mas ele encontrou companhia entre marinheiros, pagãos e gentios. Pagou uma quantia para seguir viagem numa embarcação, sem nem considerar. Veja, irmãos, ele estava entrando numa embarcação. Alguns estudiosos chegam a dizer que, dependendo da rota marítima, a viagem que ele iria fazer de Jope até Tarsis poderia levar até 1 ano. Então, notem, ele entra numa embarcação, ele não considera os perigos naturais durante a viagem, não considera os perigos naturais que envolviam a própria embarcação, e ele simplesmente tomou a decisão. Veja, irmãos, como Jonas reflete o cristão. Porque a irracionalidade, então, quando você começa a viver no pecado, que você perde o poder de reflexão, é natural, irmãos, que com os passos do pecado, o pecador, aquele que está em desobediência a Deus, ele se envolva com companhias ímpias. Ele adentre num relacionamento com os ímpios. Então, eu posso te dizer uma coisa, meus irmãos. Quando alguém se diz cristão e tem ao mesmo instante profundas relações com os ímpios, pode ter certeza que tem pecado ali. Se você tem mais relações com os ímpios, mais fraternidade com os ímpios, significa dizer, sem sombra de dúvidas, que existe pecado ali escondido, que existe um relacionamento profundo com a pecaminosidade, porque esse é um passo natural. Quem está desobedecendo a Deus
ele vai encontrar amparo no mundo ímpio. Porque quando se vive em pecado, irmãos, nós sempre encontramos aliados no mundo. Quando se vive em pecado, sempre temos aliados no mundo ímpio. Satanás, meus irmãos, e seus aliados sempre acolhem aqueles que fogem de Deus para viver no pecado. Pode ter certeza. Se você tem andado em pecado e tem fugido de Deus, o mundo está preparado para recebê-lo. Existe no mundo um berço, existe no mundo uma cama para que você continue a deitar-se em berço esplêndido e continuar na vida de pecado. E em todo esse escopo, irmãos, é isso que mostra a tolice de Jonas. O pecado transformou Jonas num homem tolo. Ele pressupôs que poderia fugir de Deus, ele anda em passos largos e desobedecer a Deus, e nós enxergamos provisão como ele enxergou na rebeldia. Ele diminui os efeitos do pecado, porque ele não reflete sobre as consequências em desobedecer a Deus. Ele vem de um contexto profético, irmãos. Ele já sabia que Deus estava ameaçando Israel. Ele sabia que Deus julgaria o povo, a nação, por causa dos pecados. Então ele não reflete com relação aos efeitos do pecado e se afunda cada vez mais na rebeldia e encontra companhia entre a impiedade. O pecado simplesmente distorceu a natureza de um profeta. O pecado faz isso, meus irmãos. O pecado, ele nos transtorna. Ele tira o nosso senso de humanidade e nos faz caminhar como simplesmente seres emocionais que buscam o nosso próprio prazer, que não reflete e que simplesmente, sem nenhuma sensibilidade, se afunda e não percebe que se afundou. Por isso, irmãos, o pecado é uma tolice. Isso reflete você? Mas o aprendizado não termina aqui, meus irmãos, porque devemos nos arrepender e obedecer quando chamados ao arrependimento. Primeiro, porque o pecado nos faz de tolos. E segundo, porque o pecado, ele ignora os meios que nos levam ao arrependimento. Veja que no versículo 3 diz que ele fugiu da presença do Senhor, que ele embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Observem o que está por trás. Qual é a imagem que está por trás, irmãos? Pensem, talvez Jonas imaginasse que quanto mais, porque essa era a lógica, quanto mais distante de Israel Jonas tivesse, ele escapava de Deus. Por que ele não fugiu de Deus indo para a nação de Israel? Porque ele foge de Deus justamente para um caminho oposto, para uma outra, geograficamente, cidade. Jonas, irmãos, tenta fugir de Deus saindo justamente do meio do povo de Deus, do relacionamento com o povo de Deus. Não imagino que ele não sabia que Deus estava ausente de algum canto da criação. No entanto, irmãos, ao que tudo indica, e é essa a percepção daqueles que adentram no texto, quanto mais longe ele estivesse do povo de Deus, estaria longe de qualquer apelo à sua consciência. Porque se ele volta para Israel, ele teria que lidar com algumas coisas, com alguns meios, o próprio profetismo que estava presente no meio de Israel, e todas essas coisas iriam de alguma forma apelar à sua consciência. Isso nos ensina, irmãos, uma coisa importante: é impossível viver entre o povo de Deus sem entrar
em contato com os meios que despertam a nossa consciência. Impossível, meus irmãos, viver entre o povo de Deus sem entrar em contato com os meios que despertam a consciência. Então, preste atenção numa coisa. Você sabe que alguém está vivendo em pecado quando ele se priva de estar no meio do povo de Deus. Você sabe que ali tem um problema. Você sabe que ali tem um pecado quando alguém está se privando de estar no meio do povo de Deus. Veja, quando nós pensamos, por exemplo, sobre o dia do Senhor, aqueles, veja, que são negligentes com o dia do Senhor, o dia do Senhor é só a ponta do iceberg. Existem pecados ali. A questão não é só o dia do Senhor, simplesmente o fato dele não desejar estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é porque existem outros pecados envolvidos. E note, irmãos, uma das coisas que o pecado faz é justamente isso, é minar a comunhão dos santos. O pecado tem esse poder de fazer com que ele se afaste cada vez mais do relacionamento com os santos. Isso é uma consequência lógica. Aqueles que decidiram permanecer nos pecados, eles não encontram mais conforto no meio do povo de Deus. Eles encontram entre a impiedade. Por isso eles ficam mais e mais rapidamente distantes do relacionamento com o povo de Deus. Quantos irmãos cristãos envolvidos pelo pecado não têm sofrido devido à ausência na igreja e na pregação da palavra de Deus, instrumentos que falam da graça de Deus para o arrependimento e perdão? Quantos? Quantos não estão sofrendo porque o pecado tem lhe privado do relacionamento com o povo de Deus e da pregação da palavra, instrumentos que são colocados por Deus para levar as pessoas ao arrependimento? Então, o que é que a pessoa que está em pecado faz? Ela foge da igreja, porque ela sabe que numa igreja verdadeira, ali é o único lugar, que pode despertar a sua consciência. Jonas sabia que se voltasse para Israel, ele estaria no meio do povo de Deus e ele ouviria Deus falar. E ele decidiu ir para Tarsis. É assim, irmãos, conosco. Nós nos afundamos no pecado e nos privamos da igreja, nos privamos do relacionamento com o povo de Deus, porque queremos nos privar dos meios que Deus se utiliza para despertar a nossa consciência. Mas existe uma forma moderna, por exemplo, de fugir disso, sem dar na cara que a pessoa está em rebeldia com Deus, ou até mesmo que não é cristão. Você muda de igreja. Você muda de igreja. Porque a mudança, por vezes, não é uma mudança que visa uma mudança espiritual, mas é uma mudança que sinaliza, pontua, revela, identifica, muitas vezes, que ali falta regeneração. Paulo sabia muito bem disso. Abra comigo um texto que vocês conhecem muito bem, 2 Timóteo, capítulo 4, por gentileza. A partir do verso 1. Veja a exortação de Paulo para que Timóteo seja um fiel pregador, que seja um fiel pregador da exposição da palavra, que ele instrua. Você sabe muito bem que Timóteo foi designado pelo apóstolo Paulo para ficar na igreja de Éfeso, para doutrinar a igreja que havia permitido
os presbíteros permitiram que o erro teológico adentrasse e minasse a verdade. Então, Paulo designa Timóteo para combater esse falso mestre, e veja o que ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Notem, irmãos, Paulo está orientando Timóteo, mostrando que um dos aspectos que revelam os últimos dias é a forma como as pessoas serão privadas ativamente, rejeitam a verdade e procuram pregadores que satisfaçam os seus desejos, que atendam às suas demandas, que falem de coisas que eles queiram ouvir. Então veja, eles rejeitam a verdade, eles negam a verdade, eles não querem ouvir a verdade, ao mesmo instante em que eles não tapam os ouvidos, eles procuram mestres que ensinem coisas que eles queiram ouvir. E é nesta mesma carta, na primeira epístola, sendo mais exato, que Paulo diz que uma das coisas que muitas vezes é feita para fazer com que o indivíduo viva no pecado é quando ele entra no caminho da heresia. Então ele não quer combater o pecado, então ele cria ou aceita ou recebe uma mentira como verdade, e essa mentira acaba justificando o pecado deles. Então notem, irmãos, é insuportável para quem vive em pecado ficar ouvindo a verdade. Às vezes a gente se preocupa tanto com a oratória, com a mansidão ou a força da exposição, mas por vezes, irmãos, essa preocupação simplesmente é uma forma de esconder pecados. Muitas vezes essa tara ativa para criticar estilo, gritos, fala mansa, ou seja, qualquer nível de oratória, por vezes, o problema não é a oratória. O problema é que a verdade está sendo falada e isso ofende. Por vezes tem pecado ali. Tem pecado ali. E quando a verdade é proclamada, o pecado é exposto. Quando a verdade é proclamada, o pecado salta. Quando Deus fala, você fica nu. Ele revela tudo. Ele revela tudo. Por isso, irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Logo procuram mestres, não bíblicos, mas do engano, que digam o que querem ouvir. Mas em essência, irmãos, sua decisão pelo falso mestre é fugir da voz que martela a consciência. Eu não quero ouvir a verdade. Eu não posso estar no meio de um povo
em que o Deus que fala, eu não posso permitir a minha consciência que Deus fale sobre o meu pecado. Então, você já refletiu sobre sua constante ausência no culto? Já refletiu sobre isso? Você já refletiu sua constante ausência no culto, da insistente negação da comunhão dos santos? Pode ter certeza, meu irmão. Eu tenho certeza. Talvez não porque você, talvez não tenha porque o pecado talvez tenha cegado você, já lhe transformou em tolo, mas eu tenho certeza, tem pecado aí. Porque alguém, irmãos, que veja, irmãos, quando a gente fala do dia do Senhor, nós entendemos que a vida nos proporciona certas coisas que podem, de fato, prejudicar o nosso domingo. Uma doença, uma situação, uma circunstância. Agora, todo domingo tem uma desculpa. Num domingo é um pai, no outro domingo é uma mãe, no outro domingo é um irmão, no outro domingo é o gato que torceu o tornozelo, no outro domingo é o passarinho que amanheceu com a garganta inflamada. Todo domingo nós temos uma desculpa. Todo domingo existe uma desculpa. Todo domingo tem pecado aí. Existe pecado aí. Existe pecado aí. Então você já parou para pensar sobre isso? O pecado, ele tem lhe tirado do culto, mas em essência, ele não quer que você entre em contato com o meio que pode lhe levar ao arrependimento. Mas até quando você vai continuar no pecado? Até quando? Até quando? Até quando? Você vai continuar no pecado? Até quando? Já parou para pensar nisso? Até quando você vai continuar no pecado? Até quando você vai andar nessa tolice? Até quando você vai continuar? Veja, todo domingo, irmãos. Porque sempre que temos a oportunidade falamos sobre o dia do Senhor. É porque todo domingo nós temos ausência de pessoas no culto. E por vezes as mesmas pessoas. Todo domingo nós temos pessoas e por vezes as mesmas pessoas se privando do meio de graça. Todos os domingos. Todos os domingos. Até quando? Até quando? A grande questão, irmãos, do texto de Jonas é que Jonas tentou correr de todo jeito. Jonas tentou fugir de todo jeito. A tolice foi tão grande que Jonas, ele simplesmente achou que de fato estava fugindo da vontade de Deus. E tudo estava caminhando bem. E se fôssemos pensar num arminianismo clássico, Deus poderia ter dito: Ele não quer? O que fazer? Não posso intervir em sua vontade. Deixarei com que ele ande nos seus caminhos pervertidos. No entanto, irmãos, Jonas era um profeta eleito do Senhor. E eleitos, desobedientes, um dia terão que lidar com o juízo divino. Então, por que devemos nos arrepender e obedecer quando chamados ao arrependimento? Primeiro, porque o pecado nos faz de tolos. Segundo, porque o pecado ignora os meios que nos levam ao arrependimento. E terceiro, porque o pecado clama pelo julgamento divino. E como é que a gente nota isso no próprio texto?
o relato da fuga de Jonas, como nós percebemos, apresenta dois mas que estruturam o relato. O primeiro é mas Jonas, que fala da sua disposição em rejeitar o chamado de Deus. Deus enviou Jonas a Nínive, Jonas se dispôs ou levantou-se, mas para fugir. No entanto, meus irmãos, o homem rebelde jamais tem a última palavra. E assim, o versículo 4 nos fornece outro mas. Veja o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja, irmãos, a fuga que era perfeita, digna da providência divina, agora sim se revela como desobediência, porque Deus começa a frustrar a decisão do profeta. A tempestade, meus irmãos, nós olhamos, vivenciada por Jonas, é um exemplo clássico da disciplina divina. É um meio extraordinário que Deus usa para começar a disciplinar o seu profeta. E a Bíblia, meus irmãos, ela é explícita, dizendo que os filhos de Deus que se desviam experimentam a repreensão de Deus. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, esse é um princípio fundamental. Se alguém está andando em pecado e ele não tem sofrido as consequências, ele não tem sido disciplinado pelo Senhor. Veja, irmãos, aqui o autor aos Hebreus não só contempla os meios de disciplina ordinário. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a instituição do governo de igreja, o governo da igreja, a disciplina eclesiástica através da liderança da igreja é um meio operado por Deus para julgar os impenitentes. Paulo deixa isso claro em sua epístola aos Coríntios, quando ordena que a igreja tire aquele indivíduo que estava num pecado, na promiscuidade. Você vê Paulo dizendo que aquele que se diz irmão, e ele diz que é crente, mas ele tem um comportamento de ímpio, Paulo diz: com esses tais não comais. Você vê o Senhor Jesus Cristo, antes de tudo, instituindo a disciplina eclesiástica: vai ao teu irmão, se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Se ele não te ouvir, e tem todo um processo, e no final, se ele não ouviu ninguém, considera-o como gentio e publicano. Este é um meio ordinário e público através do governo eclesiástico. Mas nós precisamos entender, irmãos, que por vezes nós queremos fugir da disciplina, da liderança da igreja. Nós temos receio de, por exemplo, estar numa reunião do conselho para ser tratado o pecado, de ser exposto, em certo sentido, publicamente, com relação aos pecados que nós cometemos publicamente. Então, deixa eu dizer uma coisa: se você não quer ir para a reunião do conselho, não quer sofrer uma disciplina eclesiástica, ande diante de Deus. Isso não vai acontecer com você. Mas se você não quer, você tem que ser exortado pelo conselho da igreja. Você tem que ser exortado pelos pastores da igreja. E se não se arrepender, tem que ser disciplinado. Mas você é tão tolo, tão malicioso, que por vezes você consegue escapar disso. Você é tão esperto, maliciosamente, pecaminosamente falando, que você consegue driblar isso. Você consegue fazer alguma coisa para fugir da disciplina pública. Só que aqui Jonas não teve como escapar, porque essa é uma disciplina extraordinária. Deus moveu uma tempestade para começar a tratar o profeta. Por vezes, irmãos, a gente vai fugir da disciplina dos homens, mas a gente não vai conseguir fugir da disciplina divina. E o que o texto está nos mostrando, meus irmãos, que essa razão, Deus disciplinar, já bastaria para Jonas desistir de fugir de Deus. Porque nenhum filho de Deus continua
prosperando no pecado. Então você está fugindo de Deus? Você é filho de Deus, é um eleito do Senhor, está vivendo no pecado? Aguarde que vai vir tempestade. E por vezes o que é que Deus faz? Deus deixa que você permaneça no pecado. E aí Jonas achava que simplesmente poderia virar as costas para Deus e seguir em frente, e que tudo estava bem, e a princípio tudo deu certo, e ele caminha rapidamente, o caminho está livre, e ele continuou, mas não é assim, meus irmãos, que as coisas funcionam quando se trata dos eleitos de Deus. Então, embora a tolice já envolvido pelo pecado negasse a realidade do julgamento, a disciplina é certa, meus irmãos, para cada um daqueles que pertencem ao Senhor. E deixa eu te dizer, nem sempre ela vem rapidamente, nem sempre ela vem imediatamente. Jonas foi caminhando, e tudo parecia indo bem, e ele tinha dinheiro para pagar, talvez uma passagem caríssima, porque ele iria se deslocar durante muito tempo no mar. Ele continuou, e nós vamos ver mais tarde, ele entra no barco, ele dorme profundamente, nada parece estar acontecendo, e ele está fugindo de Deus, e veja, Deus deixando com que as coisas fossem caminhando. E às vezes a gente está assim, estamos caminhando no pecado, caminhando, as coisas estão dando certo, dinheiro não falta, trocando de carro, andando bem vestido, com tantas outras coisas nos acontecendo, que nós dizemos, louvado seja o Senhor tem me abençoado, e continuamos no pecado, e Deus vai lá, deixando, até que chega uma curva, um momento em que Deus diz, é agora. Até que chega um momento, uma curva, um roteiro, que você encontra Deus. Ou melhor dizendo, que Deus lhe encontra. E lhe digo, meus irmãos, ele não vai errar a mira. Quando ele decidir pegar você, ele vai pegar. Ele não vai errar. Ele é preciso. Pode correr o que for, mas ele pega. Por que estou dizendo isso? Porque a palavra lançou no texto, o hebraico dela traz a ideia também uma lança. O Senhor lança uma lança. O Palmer Robertson, no seu livro sobre Jonas, ele comenta dizendo o seguinte: parece que Jonas foi mirado por Deus de forma cuidadosa. Ele mira cuidadosamente o alvo escolhido, e com toda a sua força ele lança sua arma escolhida. Ele mira cuidadosamente o alvo escolhido, e com toda a sua força ele lança sua arma escolhida. Deus tem, meus irmãos, uma arma específica para cada cristão rebelde. Jonas foi a tempestade. No seu caso pode ser o desemprego, uma doença terminal, uma depressão na alma, tanta coisa. Eu talvez não tenha certeza de quais os meios que o Senhor utilizará. Mas um cristão genuíno jamais conseguirá escapar de Deus, porque ele tem um meio de pegar você. E note, irmãos, e assim como a tempestade era fortemente despedaçadora, quando ele encontrar você, não espere ficar inteiro. Não espere. Por isso que é melhor você se arrepender agora, do que você encontrar Deus nas esquinas da sua alma. Porque é vaso, meus irmãos, sendo quebrado nas mãos do oleiro, porque Deus não permite ser enganado. E por isso, o seu povo, aqueles que são seus, deve ser castigado, para não fugir da vontade do Senhor.
Então, até quando, meus irmãos, vamos continuar nos pecados, fugindo de Deus? A voz do Senhor proclamada, dizendo: guardem o meu dia, me obedeçam, se submetam. E até quando nós vamos fugir de Deus? Até quando você vai continuar faltando os cultos para não ouvir Deus falar à sua consciência? Até quando, meus irmãos? Vai chegar um momento que não vai ser mais possível. Vai chegar um momento que não vai ser mais. Se você é filho de Deus, vai chegar um momento que não vai ser mais possível. Porque Ele vai te pegar. Isso não gera temor no seu coração, não? O pecado lhe cegou de tal forma que não adianta mais. Você está surdo, cego, não consegue ouvir. Domingo que vem você já planejou, por exemplo, faltar o dia do Senhor, porque você já estabeleceu uma atividade, você já programou o seu domingo para uma viagem, uma coisa. Então, você já se conformou a continuar no pecado. Se você for eleito, fique certo, Deus vai lhe encontrar. Agora, nota que a motivação dele não era a ira, mas misericórdia. Porque o seu julgamento, meus irmãos, quando se trata dos eleitos, é porque ele quer salvar você da sua própria tolice e demonstrar sua misericórdia. E era justamente isso que ele estava fazendo com Jonas. Enquanto Jonas negou a graça aos ninivitas por achá-los indignos, Deus está lhe dando uma grande lição. Jonas merecia o quê? A condenação. Mas recebeu uma disciplina graciosa para afastá-lo da rebelião. O nosso problema, meus irmãos, é que quando nós ouvimos falar a palavra disciplina, nós achamos algo, nós deduzimos aquilo que é maligno, aquilo que é maléfico à alma. Só que as Escrituras veem a disciplina como algo bom, restaurador. Então, deixa eu dizer uma coisa, é o processo natural no coração dos eleitos, é a disciplina restaura a alma. Então é muito estranho, por exemplo, alguém disciplinado que continua no mesmo pecado. Por isso que ele deve ser expulso da igreja. Porque a disciplina, ela revela ali num coração rebelde que não houve arrependimento. Ela não cumpriu o seu propósito, mas ela cumpre um propósito quando expulsa da igreja, purificar a igreja. Mas quando ela é bíblica, num coração de um eleito, ela promove graça, restauração. E Jonas estava vendo isso. Deus começou a afligir o barco, vai empurrá-lo até ele chegar no fundo do peixe. Porque esse é o objetivo dele. E às vezes, meus irmãos, Deus faz isso para nos levar de volta para Ele. Então, por vezes, Ele vai permitir que você acredite que pode fugir dEle. Você pode continuar no pecado. Então você vai continuar vivendo, desobedecendo. Mas vai chegar um momento que Ele vai encontrar, porque Ele nunca desiste do seu povo e busca aqueles até que eles voltem para Ele. E a mensagem de Jonas diz que devemos, meus irmãos, responder à graça de Deus que nos chama ao arrependimento e à obediência renovada quando nos desviamos. Quando Deus nos chama ao arrependimento,
Ele quer somente uma resposta: o arrependimento. Então, veja, se você está ouvindo este sermão, ainda dá tempo de evitar a disciplina. Jonas não evitou. Jonas não evitou. Mas se você está ouvindo, ainda existe essa oportunidade. E o que nós devemos fazer? O caminho contrário de Jonas. Largar a nossa tolice pecaminosa. Sairmos do barco, colocar os nossos pés em direção à vontade de Deus, fazer o que Ele ordena, abandonar tudo e nos arrependermos e vivermos diante do Senhor. A grande pergunta é: estamos dispostos, meus irmãos, a voltarmos para a palavra de Deus para sermos orientados por ela? Quando a palavra de Deus vem a nós, o que fazemos? Fugimos? Procuramos as nossas cidades de refúgio? Abandonamos a igreja? Nos relacionamos com os ímpios? Fugimos dos meios que Deus estabeleceu para nos chamar ao arrependimento? Estamos dispostos a abrir mão disso? A abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos desejos, das nossas amizades? Não estamos? Então Deus vai lhe pegar. Se você for filho dele, ele vai ter que te pegar. Nossa indisposição, irmão, jamais superará os planos soberanos de Deus. Mas quando nos voltamos para o Senhor, encontramos sua graça. Encontramos sua graça. E enfim encontraremos aquele que Jonas também apontava: Cristo. Cristo. A disciplina que Cristo sofreu não foi uma disciplina pelos pecados que ele cometeu, mas na cruz Cristo foi disciplinado por causa dos seus pecados. Deus matou ele por causa dos seus pecados. Ele subiu no madeiro, desceu até o fundo do túmulo por causa dos seus pecados. Quem foge de Deus nunca encontrará Cristo. Mas quem vai até Deus sempre encontrará a graça. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que se manifesta e nos chama, Senhor, ao arrependimento. Obrigado, Deus, por isso. Nos dá o arrependimento, Senhor, para que o Senhor não nos encontre em nossos caminhos de perversidade. Para, ó Deus, trilharmos o caminho da obediência para a glória do Teu santo nome, ó Deus. E muito obrigado por nos alertar, porque quando o Senhor fala, é porque o Senhor está sendo gracioso. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.